Olá, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências do sexto ano. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Micaele Sobrinho, sou professora do ensino de ciências e estamos aqui para aprender e assistir um pouco mais sobre essa mágica disciplina que vamos estudar um pouco hoje, tá? Hoje nós vamos estudar sobre células, as estruturas e funções das células, né? Vamos lá? Bom, hoje, a habilidade que nós vamos aprender é explicar a organização básica das células e o seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Bom, eu trouxe aqui uma imagem bem interessante para vocês. Nós temos aqui quantas diferenças e quantas semelhanças, né? O texto diz isso. E aqui eu trouxe onça, tucano, jacaré, um sapo, um peixe, um caracol, formiga, um cogumelo, cactos, algumas bactérias, uma ameba e uma anta. E aí, quais são as semelhanças e as diferenças que temos em todos esses animais, né? E também no cogumelo, que é um fungo. E aí, quais são as nossas semelhanças e diferenças? Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar é que todos eles são seres vivos. Todos são seres vivos que se multiplicam e se desenvolvem. A segunda coisa que a gente vai observar é que todos eles possuem células, que é o que a gente vai estudar hoje. Hoje, o nosso assunto é célula. Quais são as suas estruturas e as funções dessas estruturas? Nós vamos aprender um pouco mais minimamente sobre o nosso corpo, sobre os seres vivos, sobre o nosso organismo e como tudo isso funciona. Na aula anterior, a gente estudou sobre as cadeias alimentares, né? E a gente entendeu um pouco sobre essa questão de troca de energia, todo o funcionamento do corpo, a questão de passar a energia de um organismo para o outro, de um indivíduo para o outro. Na aula de hoje, a gente vai entender mais minimamente os seres vivos. A gente vai estudar as células. E aí, a primeira pergunta que é feita é: o que é uma célula? E aí, o que você tem a me dizer sobre isso? Pensa um pouquinho, vamos lá, dá uma olhadinha no seu material que a professora explicou aí na turma, né, nas suas aulas do WhatsApp, do MOB, né, no material que os professores enviaram para vocês. E aí, o que é célula? Bom, a primeira coisa que eu trouxe é que células são estruturas microscópicas que fazem parte da organização do corpo dos seres vivos. Ei, chega aqui pertinho, me diz uma coisa, você vê células só olhando assim para o seu braço, você consegue ver suas células? Não. Por mais próximo que eu chegue o meu rosto do meu braço, olhe bem, procure olhar atentamente, eu não consigo ver as células. Eu consigo ver a minha pele, mas as células propriamente ditas eu não consigo enxergar, não é verdade? As células são pequenininhas e elas só podem ser observadas através de microscópios. Por isso que a gente diz que ela é uma estrutura microscópica. E as células são estruturas que representam a unidade básica da vida. Ah, professora, como assim a unidade básica da vida? Todo ser vivo possui células, tá bom? Todo ser vivo possui células. Então, ela é a unidade básica da vida. E uma célula sozinha, se ela for só uma célulazinha, vai dar certo? Vai sim. Aqui eu trouxe alguns exemplos de seres unicelulares, eu trouxe um ser unicelular e um ser pluricelulares, né? Ó, essas bactérias aqui, seres unicelulares, elas só possuem uma célula, né? E essa célula executa todas as funções. As mesmas funções que nós executamos, uma única célula executa. Ela é responsável pela proteção do núcleo, ela é responsável pelo comando da célula, do corpo da célula, assim como nós, né? Nós temos o nosso cérebro que comanda todos os nossos movimentos. Então, o núcleo da célula, ele vai comandar todos os movimentos da célula. Vai comandar a digestão, vai comandar a respiração celular. Tudo isso aí uma única célula também faz. Então, por isso que a gente diz que a célula, ela é a unidade básica da vida, tá bom?
E aí, é importante que a gente entenda o seguinte, existem dois tipos de célula, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. As células procariontes e eucariontes. As células procariontes, elas não possuem o seu núcleo definido, elas têm um núcleo, só que o seu núcleo ele não é definidinho, mas as eucariontes possuem. Aqui eu trouxe dois exemplos de células eucariontes, que foi a célula animal, né, de todos os animais possuem uma célula com essa estrutura muito parecida, e a célula vegetal, que possui aquela estrutura ou muito parecida, tá bom? A gente vai descrever um pouquinho mais sobre elas, a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre elas, mas eu queria também apresentar elas para vocês, tá? Todos os animais têm a mesma célula, igualzinha? Não, até porque alguns animais têm algumas habilidades que nós não temos, então eles precisam de células um pouco diferentes das nossas para desenvolver essas determinadas habilidades, tá? E as plantas? Todas as plantas possuem a célula daquele jeitinho? Também não. Algumas possuem uma célula mais alongada, em algumas partes da planta eu tenho a célula exatamente desse jeito, mas em outras partes a célula é mais alongada. Por quê? Porque são as folhas são alongadas, então a célula vai ser mais alongada, tá bom? Aí cada célula varia de acordo com a estrutura que ela está presente. A célula do osso é diferente da célula da pele, que é diferente da célula do nervo, tá bom? A gente vai entendendo um pouquinho mais sobre isso, a gente vai discorrendo um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Nessa aula. E aqui eu trouxe alguns tipos de célula. Todas essas células são células animais, mais precisamente células humanas, tá? E aqui eu trouxe 7 tipos. Desses 7 tipos, eu queria deixar 2 segundinhos para vocês pensarem aí. E aí, será que eu já vi alguma célula dessa? Será que eu já conheço? Já vi em um filme, já vi no meu livro, já vi em uma aula com o professor na escola, ou até mesmo agora, neste momento que nós estamos aprendendo em casa, né? A nossa escola foi até a nossa casa, porque estamos passando por este momento, mas continuamos aprendendo. E aí, vocês já viram essas células em algum local? Bom, aqui nós temos 7 células, né? 7 tipos de célula. A primeira é uma célula sanguínea, essas são as hemácias. Lembra quando a gente fala assim, o sangue ele é vermelho, né? Jorra sangue vermelho. Por que que o sangue é vermelho? Porque ele é rico em hemácias, que são as células sanguíneas. Essas células possuem hemoglobina e elas são vermelhinhas assim, tá bom? A próxima são células nervosas, os neurônios, tá? Aqui a gente percebe que é bem ramificado, é uma célula bem ramificada, totalmente diferente da hemácia. A hemácia é uma célula redondinha, gordinha, que tem um fundinho, o fundinho aqui ela tem. Mas professora, mas por que ela é totalmente diferente? Por que a hemácia tem um fundinho que a célula nervosa não tem? A célula nervosa é ramificada. Lembra que eu falei para vocês que cada célula dentro da sua função, ela tem um formato diferente? A hemácia, ela tem esse formato, fundinho, porque nela é carregado o oxigênio, sais minerais, os nutrientes e a água. Então, esse fundinho está aqui para carregar oxigênio, gás carbônico, levar esses gases, esses nutrientes, essa água para todo o organismo. Então, por isso que ela é fundinha assim, tá? Ela faz esse transporte. A célula nervosa, os nossos neurônios, eles precisam se conectar. Então, eu tenho aqui essas ramificações que se conectam com outras ramificações, tá bom? Então, pensa, essa aqui tem outra igual a ela aqui, que conecta aqui e aí vai ramificando, tá? A próxima célula, as próximas, né, que ali eu tenho 3 núcleos, são células do intestino. Lembra que o intestino, ele faz a absorção dos nutrientes, né? Por isso que as células do intestino, elas têm esses capilares aqui, esses cílios aqui. Por que, professora, que ele tem isso? Porque os nutrientes vão passando aqui e se eu tenho mais espaço, o alimento, os nutrientes vão passando por esses espaços e vão sendo mais absorvidos, tá bom? Por isso que tem esses espacinhos, A gente olhar como se fosse uma mãozinha assim. E aí vai pegando os nutrientes, tá? Aqui eu tenho
Células sanguíneas também, mas esses são os glóbulos brancos que atuam na defesa do organismo. Esses glóbulos brancos estão aqui para nos defender dos vírus, das bactérias, de protozoários. Estão aqui para identificar. Ó, identifiquei que entrou um indivíduo diferente, pegou uma gripe. Os glóbulos brancos farão essa identificação e a partir dela eles atuarão no nosso organismo para a defesa do organismo, tá bom? O próximo é uma célula reprodutora. Aliás, deixa eu botar logo a próxima também. Duas células reprodutoras, professora, mas são totalmente diferentes. Essa aqui só tem uma cabecinha pequenininha e um rabo comprido. Essa aqui é só uma bolinha. Por que elas são diferentes? Porque são células com características diferentes. A primeira é a célula reprodutora masculina, o espermatozoide. A segunda é a célula reprodutora feminina, o óvulo. Olha como são diferentes. Indivíduos, homem e mulher, seres humanos, que possuem células reprodutoras diferentes. A próxima é uma célula óssea. Olha como ela aparenta ser mais forte, né? Você olha para ela, ela é mais cascudinha, né? E ela tem também essas ramificações para unir todas as células e fazer um esqueleto forte e que todo o esqueleto seja conciso, né? Bem forte, duro, que aguente realmente essa questão de locomoção, de sustentação do nosso corpo. Classificação das células. Como eu falei para vocês, as células elas podem ser eucariontes e procariontes, né? As procariontes não possuem o seu núcleo organizado, mas elas têm o núcleo, tá? O núcleo delas é chamado de nucleóide, exatamente por ele ser um núcleo desorganizado. Aqui eu trouxe uma bactéria flagelada. Se vocês observarem, elas possuem algumas características diferenciadas. Por quê? Porque ela é só uma célula, então ela precisa se locomover, ela precisa fazer todos os processos que várias células fazem só em uma, tá bom? Então aqui eu tenho a cápsula, né, que guarda o citoplasma, que é propriamente dita a célula, e aqui eu tenho o flagelo, que participa dessa locomoção juntamente com os cílios, né? Aqui a gente chamou de fímbrias. Aqui nós temos uma célula eucarionte. Olha quantas estruturas nós temos na célula eucarionte. Aqui é uma célula animal, tá? Mais na frente a gente vai ver um pouquinho a diferença entre a célula animal e a célula vegetal, mas o que eu queria que vocês identificassem agora é realmente essa diferença entre a célula procarionte, que é essa aqui, sem a formação do núcleo propriamente dito, né? O nucleóide é espalhado dentro do citoplasma, e a célula eucarionte, que possui o seu núcleo ali bem fechadinho, é um núcleo guardadinho, que realmente mantém o núcleo super protegido, tá? Bom, aqui eu trouxe para vocês uma célula vegetal. O que eu quero identificar com vocês? As estruturas da célula vegetal e mais na frente a gente vai ver as funções de cada estrutura dessa. A primeira coisa que nós vamos ver é o núcleo. Lembra que eu falei para vocês que a célula eucarionte, ela é uma célula que mantém o seu núcleo organizado, mantém o seu núcleo encapsulado? Então, ali nós temos o núcleo, lá de rosa, nós temos o núcleo propriamente dito. Logo em seguida, nós temos o nucleolo, que é o quê? Ah, professora, como assim o nucleolo? O nucleolo, ele possui mais DNA e mais RNA. Por quê? Porque ele facilita essa formação de novas células, essa comunicação com as outras células. Ele está ali. É como se fosse o cérebro da célula, tá? O nucleolo está ali de amarelo. Dentro do núcleo, que é o maior, que é rosa. O retículo endoplasmático rugoso, que fica ao redor do núcleo. O liso, que fica bem próximo ao redor do rugoso, né, do retículo endoplasmático rugoso. O citoesqueleto está aqui, é um xizinho. Aqui na ponta, não sei se dá para vocês verem, mas eu acho que dá. Os lisossomos, o complexo de Golgi,
a mitocôndria, o citoplasma, peroxissomos e ribossomos. São essas estruturas da célula vegetal. Agora nós temos as estruturas da célula animal. Só um adendo. Esqueci de falar do vacúolo central e da parede celular, tá bom? Célula animal. Se a gente observar, e a gente vai observar no próximo quadro, existem algumas diferenças. Mas na célula animal eu tenho o núcleo, o nucleolo, o retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, ó, rugoso e liso. Citoesqueleto, que está aqui. Olha o citoesqueleto. Parece pequenos canudos, né? Vamos associar assim com algo mais próximo da nossa realidade. Pequenos canudos que fazem essa estruturação da célula, tá? A membrana plasmática, que reveste a célula, os lisossomos, o complexo de Golgi, a mitocôndria, o citoplasma, o peroxissomos, ribossomos, o vacúolo, que lá na vegetal é bem maior, mas na animal também existe, e os centríolos, que a gente vai já falar um pouquinho sobre eles. Ah, professora, então a senhora trouxe aí a diferença entre elas? Trouxemos aqui a diferença entre elas. Quais foram as diferenças mais notórias entre as células, né? Além das suas funções, os formatos e tudo isso. A célula animal, ela possui centríolo e vacúolo. O vacúolo da célula animal, ele é pequeno, ele não é um vacúolo grande. E os centríolos estão ali para ajudar na divisão celular, tá? A vegetal, por sua vez, possui um grande vacúolo, né, um vacúolo central grande, enquanto a animal possui alguns pequenos. E possui a parede celular, que, diferente da animal, a animal só tem a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é algo fluido, é como se fosse uma pele fininha, tá? A parede celular não, ela já faz o papel de uma pele mais grossa, mais dura, que seleciona mais o que sai e o que entra da célula, além, é claro, de manter a estrutura. E possui também cloroplasto. Lembra lá no comecinho das nossas aulas que eu falei para vocês que apenas as células vegetais, algas e algumas cianobactérias faziam fotossíntese por causa dos cloroplastos. Era disso que eu estava falando. É uma organela presente nas células vegetais e, né, nas vegetais, plantas e algas, e em algumas cianobactérias que fazem esse processo de fotossíntese. É através do cloroplasto, que está ali de verde, presente nas células vegetais, tá bom? E aí agora, a partir de agora, a gente vai começar a ver as funções dessas organelas, dessas estruturas presentes na célula. E a gente vai começar pelo núcleo. Olha só o núcleo aqui, grandão. O núcleo é a maior organela existente em uma célula eucarionte. Professora? E só tem na eucarionte? É. Vocês não lembram o que eu falei? A eucarionte possui o seu núcleo organizado. O seu núcleo é encapsulado. É como se eu pegasse o núcleo e colocasse dentro de uma bolsinha. Sabe? Guardasse ele dentro de uma bolsinha. Não é muito mais prático? Vamos supor, eu tenho vários colares. O núcleo de uma célula é como se fosse vários colares. São fitas de núcleo, né? Como se fosse ou fita mesmo, propriamente dito. Tem várias fitas, linhas, colares, enfim. É melhor eu jogar solto dentro da minha bolsa ou eu colocar dentro de uma bolsinha e deixar lá guardadinho? É mais organizado se eu colocar numa bolsinha, não é verdade? Então, o que é feito aqui na célula eucarionte é isso. O núcleo, que são várias fitas, vários fios, várias linhas, ele é colocado dentro de uma bolsa. E essa bolsa é o núcleo, tá bom? O núcleo é responsável por guardar o material genético, o DNA do ser vivo, que comanda tudo o que acontece dentro da célula. Então, aqui no núcleo, a gente tem algumas estruturas, que são poros, que fazem essa comunicação do núcleo com o interior da célula,
que são os ribossomos, que também participam dessa comunicação. O envoltório nuclear, né? A parede, a bolsinha que guarda o núcleo. A lâmina nuclear, que também participa desse momento. Nucleoplasma, cromatina e o nucleolo, que é a nossa próxima estrutura. O nucleolo é essa estrutura que está aqui bem centralizada. Observe que o núcleo é tudo isso, mas o nucleolo é só essa partezinha aqui, bem interna. O nucleolo é uma das mais importantes organelas presentes no núcleo das células eucariontes. No nucleolo, as células das células são produzidos RNAs ribossômicos, portanto, a função mais importante é auxiliar na produção de RNA. O RNA é quem leva e traz toda a mensagem, todo o comando da célula para as outras células, tá? Então, assim, o comando sai do nucleolo. E a partir dele, a célula se comporta de uma forma e aí todas as células se comportam assim para desenvolver alguma função no organismo. Aqui eu trouxe o retículo endoplasmático rugoso. Lembra que eu falei que ele ficava bem pertinho do núcleo? Aqui é o núcleo, nessa parte roxinha. Nós temos o núcleo. Logo em seguida, nós temos de rosa o retículo endoplasmático rugoso. Só que se a gente observar, ele tem pequenas bolinhas. Em toda a sua estrutura existem pequenas bolinhas. Essas bolinhas são os ribossomos, que estão presentes, além de estar presente lá na parede do núcleo, vocês lembram? Slide anterior. Ribossomo na parede do núcleo, faz comunicação. Ribossomo na parede do retículo endoplasmático rugoso. A função dele é síntese proteica, então ele faz as proteínas que comandam o nosso organismo, glicolização de proteínas, montagem de moléculas proteicas e síntese de fosfolipídios. Então, a função do retículo endoplasmático rugoso está muito associada às proteínas, moléculas proteicas, fosfolipídios, tá bom? Aí, a próxima estrutura que a gente vai ver é o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso está logo após o rugoso. Núcleo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, que atua na síntese de lipídios, metabolismo de carboidratos, armazenamento de íon de cálcio e inativação de substâncias tóxicas. Professora, como assim? O retículo endoplasmático liso, ele está bem presente no nosso fígado, tá? Bem presente no fígado e no rim. Por quê? Porque ele faz esse processo de desintoxicação do nosso organismo, tá bom? Bem desenvolvido mesmo nessa região. E os lisossomos? Os lisossomos são organelas citoplasmáticas originadas no complexo de Golgi. Já a gente vai ver um pouquinho dele. Tem a capacidade de degradar partículas presentes na maioria dos seres vivos eucariontes. Os lisossomos são envolvidos em outras atividades celulares e no reparo de membranas de secreção. No reparo da membrana e na secreção, né? Liberação de organismos não identificados. Eu trouxe aqui um exemplo de uma célula, para vocês entenderem como funcionam os lisossomos. Os lisossomos funcionam da seguinte forma. Tá vendo esse bastonete aqui rosinha? É uma organela ou um indivíduo não identificado pela célula. O lisossomo vai lá, a célula engloba esse bastonete. Eu não sei se é um vírus, se é uma bactéria, se é um protozoário. Eu sei que ele está lá. A célula englobou esse bastonete. Esse bastonete, ele é encapsulado pela célula. O lisossomo vai lá, se conecta para entender o que é. Após isso, ele se conecta e degrada esse bastonete, que pode ser um vírus, uma bactéria, um protozoário. Degrada ele, avisa para a membrana da célula, dá o aviso aqui para a membrana da célula e descarta o que ele já desmanchou, tá? Aqui nós temos o citoesqueleto, a estrutura da célula, né? Quando a gente fala esqueleto, a gente lembra da questão de estrutural,
manter a estrutura. Então, o citoesqueleto é um conjunto de fibras presente no citoplasma das células e esse nome é formado pela junção dos termos cito, vem de célula, né? E esqueleto, que diz respeito à estrutura que sustenta o corpo dos seres vivos. O citoesqueleto, ele é formado por membranas fininhas que vão se conectando. Começa pelo filamento de actina, depois forma microtúbulos e formam filamentos intermediários. Esses filamentos intermediários se conectam e formam o esqueleto da célula, para manter a célula em pezinha, bonitinha. Porque já pensou? É como a gente, se a gente não tivesse esqueleto, a gente não tinha essa estrutura, não é verdade? Então, as células da mesma forma. A estrutura delas depende do citoesqueleto. As mitocôndrias, olha ali que eu trouxe ela tão bonita. As mitocôndrias, elas possuem um próprio DNA e se reproduzem sozinhas. Elas são bem independentes dentro da célula. E o próprio ribossomo. Então, elas têm o DNA próprio, reprodução própria e ribossomo próprio. Elas estão envolvidas por uma membrana dupla interna e externa. Ó, essa membrana aqui ela é dupla, tanto internamente tanto externamente quanto internamente, nessas dobrinhas dela, chamada de cristas mitocondriais. Essas membranas, elas são responsáveis pela realização da respiração celular. Lembra que a gente falou lá, há 2 aulas, 3 aulas passadas, sobre a respiração celular? Possuem grande parte da energia de ATP, da produção de energia do corpo e são essenciais para o funcionamento da célula. Então, quando a gente falou de fotossíntese, que a gente falou de produção de ATP, quem faz essa produção de ATP são as mitocôndrias, tá bom? As mitocôndrias são responsáveis por transformar essa glicose, esse açúcar consumido, tanto por nós seres humanos quanto pelos outros animais ou até mesmo as plantas, elas transformam esse açúcar em energia, tá? Não podemos esquecer disso. Através, lógico, dessa produção de energia, a gente tem aquela velha liberação de gás carbônico e água. Mas, no geral, as mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular, que na célula possui característica de energia. Em nós, seres humanos, a respiração, quando a gente fala de respiração, a gente fala de inspiração e expiração. A gente está falando de gasto de gás oxigênio e liberação de gás carbônico. Mas quando eu falo isso nas células, eu estou falando de respiração celular, de produção de energia, tá bom? Na aula passada, a gente viu um pouquinho sobre essa distribuição de energia dentro dos níveis trópicos, né? O produtor, primeiro consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. E a gente vai continuar essa aula para entender um pouco mais sobre essas células, essas estruturas, e entender um pouco mais sobre a formação dos organismos, tá bom? Na próxima aula a gente se encontra mais uma vez. Grande beijo para vocês, se cuidem, tá bom? Tchau, tchau!